Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Então, gente, essa é a aula aberta, mais bate-papo, devir fronteira, pensar com a diferença. Essa aula aberta é a primeira ação do projeto do Coletivo Território de Rupturas. O Coletivo Território de Rupturas, ele começou, né, e segue somente no formato no território digital, a gente brinca. Começou no segundo semestre do ano passado, em que eu e a Gustiele, a gente fez uma primeira experimentação, uma vídeo performance, depois seguiu. Ainda não era, né, o coletivo, mas o Tiago se agregou a nós, fizemos outro trabalho, deriva transversal, outros vídeo performances, sempre pensando, questionando e adentrando esses termos que é a fronteira e a diferença. Como isso pode potencializar também os trabalhos artísticos e nos questionar a fronteira além, né, desse território geográfico. Então, entramos nesse edital, Criação e Formação da Fundação Marco Polo, a Lei Aldir Blanc, a Lei 14.017/2020. Então, criamos esse projeto que visa qualificar e criar vídeo performances com 5 artistas que estão aqui presentes na nossa aula. E aí, a primeira ação, essa aula aberta com a Samira. E após essa aula, esses 5 artistas vão criar uma vídeo performance sua, trazendo um pouquinho da sua trajetória artística, da sua trajetória pessoal. E eu acho que vai instigar assim, essa aula aberta, e depois esses vídeo performances vão ser publicados no nosso Instagram, no nosso YouTube, né, do coletivo. E é isso, se ainda não seguem, quiserem seguir, é @território de rupturas. E é isso, gente. Boa aula. E se a Auguste quiser falar alguma coisa agora também para complementar, fique à vontade. Então é isso aí. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. A gente passa para a Sami agora, então. Deixei ali para vocês o link do nosso Instagram também, depois quem quiser acompanhar, quem quiser seguir, acompanhar como a Amanda falou. E uma boa aula, então, para a gente. Sami, te passo, então, a palavra. Me passa o bastão que fala. Boa noite. É uma alegria estar aqui e participar desse projeto de pessoas que eu admiro e gosto, né? Já temos os afetos antigos. A Amanda conheci agora, mas já engloba, né? Ser amigos dos meus irmãos, a irmã também é minha, né? E agradeço também pela oportunidade de me colocar num movimento para pensar, né? Quando a gente tem que preparar uma aula, uma fala, que já digo para vocês que fico sempre nervosa quando a gente tem que falar sobre algo relacionado à filosofia da diferença e, né, os conceitos que Deleuze, Guattari, toda essa galera acaba operando, né? Mas, então, já digo, não sou a doutora, sabe tudo de Deleuze, nem desses conceitos, mas é uma aula convite mesmo, como tinha lá na sinopse, né, para a gente poder pensar e usar, né, dessas imagens, que são essas palavras, esses conceitos, o que vier, desse mapa, dessa cartografia que eu acabei montando para a aula de hoje, para que a gente pense e troque juntos a partir dos nossos fazeres e que seja um belo encontro, né, para todos nós. Então, eu vou começar com uma leitura de um texto introdutório. Nesse instante, escrevo para poder ler. Alguns dias depois.
Esse texto a ser lido não foi escrito hoje. Ele se constitui de pedaços de vários dias. Iniciei a digitar no fim de tarde. Estava frio. Meus dedos gelados mal tocavam as teclas do computador. Até que ele se desligou, assim, sozinho, sem mais nem menos. Vocês já devem saber o que aconteceu, né? Sim, eu perdi minhas primeiras linhas, que de alguma maneira representavam em palavras meus primeiros movimentos de pensamentos, para o que dizer aqui e agora para vocês. Na verdade, não aqui e agora, mas no momento por vir. Tive que traduzir meus próprios pensamentos, reinventar novas palavras e um novo início de fala. Me perguntei, qual é a primeira coisa a fazer? Começar. Por onde? De algum lugar, algum ponto, traçar uma linha, criar um mapa. Eu gosto de pontuar palavras. Fronteira, território, diferença, filosofia, arte. Cada uma me remete a tantas outras. Tudo me afeta. Tudo pode ser, mas também não é qualquer coisa, e vem de algum lugar. O caso é que devemos partir de modos de pensar. Pensar não é o mesmo pensar. Pensar aqui é criar. Criar é pensar, é violentar nosso senso comum, nossas verdades absolutas, as representações e as dualidades. Partimos deste ponto. Somos múltiplos. Somos terra, cosmos, agenciamentos. O que nos afeta são os encontros, suas potências. O que nos move são os processos, os caminhos, as caminhadas, e não as chegadas. Não estou disposta a levar ninguém para algum lugar, mas sou movida por muitas necessidades de compartilhar as maneiras de operar certos conceitos aqui tratados nos meus fazeres profissionais e de vida. Quero apenas bombardeá-los com imagens que provoquem sensações, sejam elas quais forem. Tenho propensão a tombos, escorregões que possam rasgar, fissurar, romper, com aquilo que acho que sei. Me interessa rolar por caminhos desconhecidos, ainda por vir. Hoje, aqui e agora. O que essas palavras podem surtir e qual relação com o assunto proposto? Devir fronteira, pensar com a diferença? É tudo que escapa, que ainda não é, já foi. Fronteira é a beirada, não somente o que está entre o dentro e o fora. É divisa, incompreensível, intraduzível. Uma linha de mão dupla. Pensamos em rizoma, somos múltiplos, somos uma terra povoada. Não se trata de mim, essa que sentiu frio nos dedos ao digitar essas palavras. Isso já não está mais acontecendo. O frio passou, o frio voltou, mas não é mais o mesmo do instante em que eu digitei essas palavras, pois as minhas mãos, os meus dedos, já não são mais os mesmos. Agora eu paro, eu olho, os olho por telas, os ouço por fones, extensões de um corpo que é um amontoado de outros corpos. Eu agora paro de escrever, paro de ler e falo. Falo por vozes, por gestos, sigo o meu mapa, minha cartografia dançante, meu território a ser desterritorializado, meu corpo como uma fronteira entre eu, vocês e a tela. Assim começa a nossa aula. Na verdade, ela já começou antes, né? Quando a gente estava entrando. Quando eu estava preparando a aula, né? Quando eu e a Augusta e a Amanda entramos um pouquinho antes. Tudo constitui para esse momento, né? Que me levou a este momento. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela, uma apresentação, né? De slides. E eu vou compartilhar com vocês, então, essa leitura. Então, eis aí, né? Nossa aula aberta, devir fronteira, pensar com a diferença. Então, desde já, a gente tem que romper
com uma forma de pensar a nível da representação, né? Aquilo que está dado, aquilo que está dito, das estruturas fixas. A gente tem que romper com essa forma de pensar sujeito-objeto, significado, significante, da separação do corpo e da mente, né, como Platão dizia, do campo das ideias, e pensar como um rizoma, não numa linha reta que segue, né, uma hierarquia do próprio pensamento e de uma linearidade dos fatos e das coisas. Por isso que a gente cria um mapa, e o mapa e essa cartografia seria já como um método, né, uma metodologia, no caso que eu usei para criar esses slides, para pensar no que falar, e mesmo que eu tivesse pensado e feito esse mapa, que seria meu roteiro, aqui agora está saindo totalmente diferente do que eu já tinha talvez ensaiado antes, né? Então, eu vou trazer algumas frases de textos de referência que falam sobre o território, o pensar, o rizoma, devir e fronteira. Então, o pensamento de Deleuze ele vai em direção oposta a esse pensamento racional e enaltece a diferença como componente indissociável da vida humana. A própria essência da natureza revela a coexistência da diferença. Não há dois grãos de poeira absolutamente idênticos, duas mãos que têm os mesmos pontos relevantes. Para Deleuze e Guattari, a filosofia cria conceitos, que são construídos por uma necessidade, porque pensar é criar. O rompimento das hierarquias, do pensamento como sujeito-objeto, verdades absolutas e estruturas representativas. Então, uma das coisas chaves de Deleuze, né, quando ele fala da própria filosofia, é de que a filosofia ela não é para responder perguntas, ela é para criar problemas, criar perguntas, e assim criar os conceitos. E a ciência, para eles, cria funções, e a arte cria sensações. Então, para esses três blocos de pensamento, né, eles têm sua própria maneira de agenciamento de pensar. E a gente vai permear um pouco isso. Falar de fronteira é falar de sensibilidade. Então, tratar o território como um conceito filosófico. Então, aqui ela é entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso que fazem dele, a etologia e a etnologia, que são os estudos, né, do comportamento natural, da biologia e da antropologia. Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido quanto a um sistema percebido no seio da qual um sujeito se sente em casa. O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesmo. Ele é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar pragmaticamente toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos e cognitivos. Território é um agenciamento, e tudo pode ser agenciado. Territorializado e desterritorializado. Os agenciamentos são de dois tipos: coletivos de enunciação, maquínicos de corpos ou de desejo. Então, esse movimento do território e desterritorialização é um movimento mútuo, desses agenciamentos maquínicos dos corpos, que seriam essas máquinas sociais, as relações entre os corpos humanos, corpos animais, corpos cósmicos. Esses agenciamentos maquínicos dos corpos dizem respeito a um estado de mistura e das relações entre os corpos de uma sociedade. Aqui é importante lembrar que
tal como na não dicotomização geográfica entre a natureza e a sociedade. Também não é possível ver o corpo social fora do corpo da natureza, pois se trata de um só corpo de multiplicidades. Os agenciamentos coletivos de enunciação, por outro lado, remetem aos enunciados, a um regime de signos, a uma máquina de expressão cujas variáveis determinam o uso dos elementos da língua. Os agenciamentos coletivos de enunciação não dizem respeito a um sujeito, pois a sua produção só pode se efetivar no próprio sócios, já que dizem respeito ao regime de signos compartilhados. A linguagem, por exemplo, e a um estado de palavras e símbolos, como os brasões, por exemplo. Então, aqui eu estou tirando, talvez não tem nada com nada, tá solto, dizer do que ela está falando, mas é isso aí mesmo. Então, essa máquina do desejo que eles falam, é o desejo como uma força criadora, né? A máquina abstrata, né? Eles falam bastante disso em vários livros, por isso que assim o conceito são caros, porque eles falam de território e num livro do Antiédipo eles falam de território, descentralização nos 1000 platôs, e eles movimentam esses conceitos de maneiras que às vezes eles focam mais em como se criou o Estado, né, da maneira mais social, mais política. Depois eles trazem a questão do natural, dos animais, como esse lugar, como esse pensar desse território, mas tudo parte para pensar no próprio pensamento. Então, o território aqui está no nível do pensar, assim como o território também está no nível da linguagem, algo dessas linhas de fuga que compõem a própria vida e o nosso próprio comportamento. Então, uma aula, por exemplo, é um território. Uma dança é um território. Território Krenak. Território corpo. Território um livro. Cada território são conjuntos de agenciamentos, que são todas essas forças, essas relações que a gente tem e que elas acontecem ao mesmo tempo. Desterritorialização e reterritorialização. A criação e o abandono dos territórios. A desterritorialização é um movimento pelo qual se abandona o território. É a operação da linha de fuga. E a reterritorialização é o movimento de construção do território. Nesse primeiro movimento, os agenciamentos se desterritorializam e no segundo, eles se reterritorializam, como novos agenciamentos maquínicos de corpos e coletivos de enunciação. Pensar também é desterritorializar, pensar é criar. Deleuze e Guattari afirmam que a desterritorialização e a reterritorialização são processos indissociáveis. Se há um movimento de desterritorialização, teremos também um movimento que eu não consigo ler, territorialização. Reterritorialização. Trava-língua. Pensar não é nem um fio estendido entre o sujeito e o objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a terra. Pensar com os encontros, com a potência dos encontros, de todos os agenciamentos, de todas as coisas que nos relacionamos, por meio de um solo, né, que eles falam da terra. Então, agora eu convido-os a assistir 2 vídeos. Todo mundo conhece John Cage? Esse cara aí que apareceu do primeiro vídeo. Quando eu vi eu fiquei assim... Para mim foi muito claro quando eu vi esse vídeo dele num programa de TV dos anos 60 e depois a Kathleen, né, fazendo um cover
se é que dá para dizer assim, de uma música, se é que dá para dizer assim, do Cage, né? Para mim, essa época dos anos 60 do movimento de arte que aconteceu é pura ruptura, né? De várias formas de criação em arte, dessa mistura das linguagens, e até mesmo assim, que nem o Cage, que era um músico, né? Trazer sons do dia, da água, fazer uma composição musical, porque é isso que ele trata, né? Naquele programa. E eu achei muito... Para mim, a coisa da territorialidade, desterritorialidade, seria aquelas risadas do programa da TV, de fundo, né? De achar aquilo engraçado. E depois da Kathleen, eu vi ela fazendo o mesmo som. E é outra coisa. Né? As minhas sensações, mas são minhas sensações, minhas percepções que eu tive, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Ou sobre até aqui? Tem uma relação das risadas que também compõe, né? Também, exato. Acabam, é uma conexão, também é uma ruptura no sentido de que aquilo compõe aquele território naquele momento, né? Ajuda a constituir aquilo, é uma outra coisa e cada vez que for ser feito vai gerar outras e outras coisas. E eu fiquei pensando na Jocy de Oliveira, que é uma artista brasileira, uma pianista que também investiga isso no Brasil, assim, né? Um dos nomes no Brasil que tem uma investigação muito próxima com essa relação de espalhar sacos plásticos e uma série de outras coisas e de compor com outras pessoas e compor com outras coisas que não necessariamente aquelas que tu pensa que são instrumentos musicais, né? Mas compor de várias formas, assim. E nessa relação aberta também com o que pode acontecer, com esse território sonoro que pode se formar a partir desse lugar de encontro também, né? Então, como que a gente rompe os nossos territórios, né? Então, aqui eu não estou fazendo uma aula expositiva. Um pouco tem esse PDF, tem as coisas, mas não é a nível assim, eu estou aqui para explicar diretamente a partir de Mil Platôs o que Deleuze e Guattari falam de território. A partir do Lógica de Sensação, que Deleuze fala sobre fronteira. Eu peguei recortes e estou fazendo uma bricolagem de vários textos, de artigos que eu usei para essa aula, das leituras que já fiz há um tempo atrás, e que algumas eu estou relendo agora, né? E sempre alguma coisa me escapa, tanto por não compreender, porque sempre um movimento contínuo de compreensão, digamos assim, mas o que importa aqui é o que me afeta. É o que me afeta e de que forma eu uso isso para as coisas que eu faço, por exemplo. Né? Então, se eu li algumas palavras lá no início, então, de pensar desses nossos territórios, de um movimento que é contínuo e simultâneo, que a partir dessas multiplicidades, que no caso as dualidades não mais se restringem a uma dicotomia de certo e errado, bom, ruim, feio e bom e bonito, Deus no céu e gente na terra, o corpo é uma coisa e a mente é outra, e que nós somos múltiplos por ser justamente esse conjunto de agenciamentos que nunca se relacionam sozinhos, né? A gente nunca está em relação... o território ele não acontece sozinho, ele está sempre em relação a algo. Enquanto a fronteira. Fronteira, para Deleuze, então, é a teoria das fronteiras enfoca a coexistência, mais do que a identidade, mais do que a sucessão, a correspondência, objetos de pensamento que acessíveis pelo entorno. Fronteira
É um lugar de ninguém e todos ao mesmo tempo. Então, a fronteira ela está além de ser uma linha que separa o dentro e o fora, ou algo que delimita um lugar. Fronteira é devir, é um rio em fluxo, é um sangue que escorre, é uma coluna que serpenteia, é algo por vir. E onde a arte entra nisso, né? Para mim, eu fiquei pensando, se a arte para Deleuze e Guattari cria sensações, que são 2 blocos também de pensamento, por vias dos perceptos e dos afectos, a arte também é um modo de pensar e um modo de agir. Ela é um pensamento. E ela já se desterritorializa, ou a arte é a própria fronteira, ou a obra em si, ou é o processo. Por isso que eu trouxe não, né? Veio o Cage porque foi um fluxo, porque eu assisti ali aquele vídeo, achei interessante, e depois veio a esse cover da Kathleen. Mas esse próprio movimento que constituiu aí o Cage, que fez trilha sonora para o Merce Cunningham, que é um bailarino, um coreógrafo, que também rompeu muito com as relações de cena da própria dança, da relação do próprio corpo. Então, essa galera, ela estava fazendo coisas que se cruzavam esses pensamentos, né? Hoje, talvez, para muitos de nós, é algo que tá ok, porque a gente já está mais acostumado a ver, mas, ao mesmo tempo, não é tão fácil de atingir o quanto que isso ainda é uma questão para se romper. Porque todos esses rompimentos, por exemplo, da arte, né, foi por uma necessidade que tinha daquele momento. Pelas questões sociais que estavam acontecendo, pelo próprio movimento da arte, de querer romper com as próprias representações, ou desse lugar da arte elitista, a arte do museu, a arte não do museu, a arte na vida, a arte do cotidiano, esse corpo de bailarino que tem que ser XYZ, senão não é bailarino, senão não dança, não todos os corpos dançam, a dança, entende? Essa coisa de trazer já a arte para a própria vida e não dizer que a arte é a própria vida, né? Então, eu procuro pensar muito isso nesse modo de fazer, tanto para eu criar um processo criativo, quanto para eu criar essa aula, de que tornar essa aula um território foi essa sequência de agenciamentos que me trouxe até aqui para falar isso, coisas que eu li, coisas que eu vi, coisas que eu assisti, inclusive uma aula de hoje, que é de um grupo de estudo que eu faço parte, que eu acho maravilhoso, que é o Estudos do Corpo, né? E o Wagner estava falando de estrangeiro, Wagner Ferraz conduz as aulas, né? E está falando do estrangeiro, daquilo que é estranho, né? Que vem dessa palavra. E tudo que é estranho a gente renega, né? E estava dizendo que nós mesmos somos estrangeiros de nós, por exemplo. É algo de estranho em nós. Algo que a gente não entende, ou é algo que nos movimenta, que nos faz pensar de uma outra forma, algo que a gente não tinha ainda se dado conta. Então, eu vou convidar vocês para fazer um inventário, porque escrever também é um ato poético. Então, o que a gente vai fazer aqui? Não precisa ser um texto, né? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, 2 palavras, 3, e vocês vão escrever alguma ressonância do início dessa fala aula. Depois vocês vão reescrever essas ressonâncias como se fosse uma outra pessoa. Por exemplo, eu escrevi, a aula está sendo uma viagem. Aí vocês vão reescrever. Maria Lúcia disse, a aula está uma viagem. Eu gostaria que, se quem quiser, pudesse ler aqui para nós. Escrevi bem curtinho. Escrevi assim: trocar é criar e vice-versa. E reescreveu como se fosse outra pessoa? Arthur disse que trocar é criar e vice-versa.
Oi, também. Tô no fluxo. Tremulum disse, tô no fluxo. Eu posso ler o meu também. Eu pensei no som do silêncio e depois eu pensei qual é o som da fronteira. A Tatiane quer saber qual é o som que existe nas fronteiras. Eu escrevi A Fronteira é como o Tempo. Depois eu reescrevi Um Moço Disse que a Fronteira é como um Tempo. E agora eu vou escrever aqui, que agora eu entendi. Esta aula é tudo o que eu preciso hoje para me localizar no meu projeto de pesquisa. Tânia disse que a aula de hoje é tudo o que ela precisa para se localizar no seu projeto de pesquisa. Bom, eu escrevi a composição do movimento a partir da inércia atravessa corpos dormentes. E depois eu reescrevi com o Thiago disse que a composição do movimento a partir da inércia atravessa corpos dormentes. Nossa! Eu escrevi assim. Anotei que somos um só corpo de multidisciplinaridades e que os encontros atualizam as fronteiras. É sempre novidade. Depois anotei. Então, Auguste disse que anotou que somos um só corpo de multiplicidades, que os encontros atualizam as fronteiras e que é sempre uma novidade. Tá, eu anotei, então, eu tenho pensado muito sobre as coisas estabelecidas, sobre as dicotomias criadas no mundo e as aparentes soluções propostas para elas. Acho que isso ressoa com o que é proposto nos pensamentos sobre fronteira e território que são trazidos. O que é pensar fora da caixa? E aí eu reescrevo. O Tiago tem pensado muito sobre as coisas que estão estabelecidas no mundo, sobre as dicotomias e as aparentes soluções criadas para elas. Ele acredita que isso ressoa com as propostas trazidas sobre território e fronteiras. Ele pergunta, o que é pensar fora da caixa? Outra coisa que eles falam de fronteira é que fronteira também pode estar nesse espaço-tempo, né? A fronteira como sendo esse... tem no Lógica dos Sentidos que ele traz a frase, né, famosa do Valéry, que o mais profundo é a pele. Então, dessa profundidade também está na superfície. E que a própria pele é a fronteira. A própria pele sendo essa fronteira, né? E tá nesse tempo entre. Por isso que o devir também é uma coisa que não tem como definir, né? Se tu definiu, não é devir. Qualquer coisa que tu diga, isso é um devir. Não, não é. Devir é o que estava vindo a ser. O que já foi, mas não é aquela coisa. A própria pele sendo fronteira. Eu acho demais esta linha aí do pensar, né? Vamos ver este vídeo. Na Bausch. A criação se faz, então, a partir do contágio. O devir é a especificidade resultante da coexistência de durações dessas comunicações transversais entre populações heterogêneas. Vamos continuar o nosso inventário. Fronteiras são lugares de deslizamento. Então, só mais um exercício de escrita, a gente pode compartilhar ou não. Então, vocês podem escolher um território, que seja o que vocês quiserem, pode ser o corpo, pode ser o que vocês fazem na vida. Escolhe um território e se pergunta de que modo você desterritorializa esse território. Pensei num território boca, língua, fala, palavra, essa parte. Uhum. Eu desloco ele para o silêncio. Eu desterritorializo ele para o silêncio, para os olhos, para o olhar. Então, o que nos interessa aqui é se utilizar desse pensar o território com aquilo que nos interessa, né? Para aquilo que a gente queira dar atenção. Para mim é uma das coisas mais interessantes assim da filosofia da diferença, porque
Claro que aqui a gente está en passant, a gente não está tratando, né, uma aula conceitual, mas a gente está eu, né, estou traduzindo a partir de algumas leituras, de alguns trechos de textos, e esses textos, para vocês terem uma ideia, uns falavam de território com relação à geografia, outros com relação à psicologia, outros em arte, arte cênica do corpo, né? Então a gente pega o que eles acabam operando, né, com os conceitos, e a gente faz a mesma coisa. A gente rouba o conceito e traduz e usa para aquilo que nos afeta no momento, né? Então, por que eu vou pensar em território? Para mim, fronteira me interessa quando fala de fronteira enquanto pele, enquanto corpo, né? Ou esse território corpo, que o território corpo, eu posso falar como a Amanda disse, sim, o território boca, língua, fala, olhos, território, coluna, e essa relação que para dança, que é um dos meus fazeres, né? Como que eu trabalho a coisa do territorial, e aí tratar o território não mais como um lugar, né? Um lugar fixo geográfico. Esse lugar, ele está em movimento, às vezes, ou não. Mas quando eles falam dos nômades, né? Que o nômade, ele já é desterritorializado. Então, ele é o território, mas quando ele vai para uma outra terra, ele se desterritorializa. Ele já está na desterritorialização porque ele está em movimento. Ele não se fixa. Então, ele mesmo é o próprio território, esse corpo nômade, né? Então, ele se desterritorializa a cada movimento que ele faz, porque assim como ele está... Então, ele desterritorializa a terra, porque a terra já é desterritorializada. Ela acaba sendo territorializada pelo movimento de outros agenciamentos, quando eles falam lá da Constituição do Estado. Então, assim, eles pegam se a gente quiser pegar no nível mais político, de como foi construído a questão do capitalismo e do Estado, a gente pode pegar lá também, né? Então, assim, as coisas são profundas, são mais profundas, são mais voláteis, digamos assim, e a gente agarra para aquilo que nos afeta, para o momento que ok, né? Que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Uhum. O meu território é território poético, é o poema. E de que modo se desterritorializa? Eu coloquei registrando palavras que são frutos do fluxo de consciência e de sensações do processo criativo, que vão formar, então, no caso, os perceptos, né, que está junto nessa produção solitária do poeta enquanto produtor da sua arte, e que fogem e isso tudo foge à lógica do sentido do plano organizacional de Platão, né, digamos assim, da razão, do racional, produzindo, aí quando ele desterritorializa, produzindo afetos no leitor. Pode ser um novo modo de operar a fronteira, né? Num dos textos, tá ali escrito, quem quiser, eu posso passar os textos que eu usei, né? Mas um deles fala que a princípio a ideia de fronteira, até eu não sou, né, da geografia nem nada, mas assim, tem um aspecto um pouco negativo, né, de fronteira, porque é algo que separa, né, está separando nações, separando aquilo que é diferente, e enfim, das próprias guerras, né, e tal. Vou mandar isso. Até essa apresentação, quem quiser, os slides aí, eu posso disponibilizar. Eu pensei no território mesmo do som. Por pensar muito, gostar muito de música, eu pensei assim, se o som ele é frequência,
Ele é onda, é território, e ainda assim ele se atravessa em outros territórios. Eu acho que, por um lado, eu nem preciso desterritorializar ele, até porque, para mim, ele é um processo ambíguo, assim, ele se constrói e se desestrutura territorialmente em todo momento, até pela efemeridade dele, sabe? Eu fiquei pensando assim, cheguei nessa conclusão, assim, por hora. Sim, mas uma coisa que a gente tem que tomar atenção é que o território, a desterritorialização e reterritorialização não quer dizer que a gente está não pensar nessa dicotomia, sabe, da ordem e a desordem, que desterritorializar não é bagunçar algo que já estava organizado. Também não é disso que se trata, né? Essa coisa do território, da desterritorialização. Não é um movimento que se cria porque o território já não é tratado também como algo fixo, certo? Se ele diz que todo o território é um conjunto de agenciamentos, então é um fluxo de coisas que estão acontecendo. O território não é assim... é o próprio caos também. A desterritorialização seria só esse movimento dessas linhas isomáticas, que são as linhas de fuga, que escapam daquilo que está. Então, nada está dado. Não é algo que está dado. É algo que está nessa linha dupla que eles chamam, né? Eles não falam do dualismo, que nem isso aqui é esquerda e direita. É essa linha dupla que está sempre indo e voltando. Mas sim, mais ou menos o que tu disse, né? O som, ele é um território que ele está ali sempre assim. Essas frequências, ele não... Mas a gente pode pensar de várias formas, né? Se tu quiser pegar uma moda de, sei lá, uma música clássica e trazer para essa música que o John Cage convida nos anos 60. As partituras, né? Como se lê uma partitura que é igual, mas tem uma galera aí que faz umas partituras muito loucas, umas partituras em espiral e por aí vai. Isso seria uma desterritorialização, eu acho. Né? A procura do novo, desse pensamento de criação, é a gente procurar algo novo. Tá, eu escolhi o território como a cisnormatividade e o rompimento dela com existir, assim, com questionando e sobrevivendo. Questionar e viver, né? Eu queria compartilhar também, eu viajei aqui, pessoal. Viajar é bom. A frase que a Gusti falou, acho que foi tu que colocou aqui, a própria pele sendo fronteira. Daí caiu aqui na minha cabeça como uma semente. Vamos ver. A pele é a primeira fronteira. Como habitar, transpor fronteiras, se estou preso em mim? Medo, mudo, escuto, vou dizer. Me contamino, deslizo, por onde, por entre, abandono e abandono, em bando, banda, bonde, sou o que vejo e o que vejo sou eu. Habito não lugar, invento que não existe, o que nunca se pensará. Novos campos, novos, e cá mesmo estou, aprisionado e liberto. Sim? Eu mundo, eu ideia, sopro, balão vazio, fumaça e veneno. Mato-me para ressuscitar, sou nada e posso tudo, de preferência ao mesmo tempo. Danço e sou dançado, toco e sou tocado, meu voo. Eu, litoral, vulcão e gaivota. Venham todos. 100% de liquidação no brechó das brechas. Muito bom. Muito bom.
Viajando, né, pessoal? Mas é muito legal que esse assunto de Deleuze-Guattari sempre me despertou muito, assim, a possibilidade poética, assim, de rever e reinventar perspectivas, assim, né? Eu, há muito tempo atrás, eu me deparei, tive a oportunidade, uma amiga compartilhou comigo um texto da Sueli Ronick, né? Que é aquele trechinho do livro dela de cartografia, 4 páginas. Nossa, nossa, aquilo ali, aquele momento foi assim, ó, foi muito legal. Eu lembro que eu fiz cópias, assim, fiz umas 10 cópias, 15 cópias daquele texto, e toda pessoa que eu encontrava, que eu via que batia assim, leva pra ti, pega esse texto aqui que tu vai pirar, olha essa viagem de cartografias psicossociais também são cartografáveis, isso é bala. E acho que é um pouco esse o caminho, né? Cartografia ou modo de pensar com corpo vibrátil, não é esse? Esse aí. É isso que eles brincam com a linguagem, né? Essa galera do pós-estruturalismo. O Bachelard eu gosto muito, até usei das minhas pesquisas, e o Bachelard eu acho ele incrível, assim, quando ele fala das poéticas, né? A poética do espaço, a poética do fogo, da água. Então, o modo como ele vai operando essa forma das imagens poéticas, né, que seriam essas imagens do pensamento. Deleuze fala assim, a imagem e pensamento são imagens, mas não é a imagem fotográfica, né? O pensamento são imagens. E a imagem poética do Bachelard é isso, ele fala que as coisas, o poema, né, seria algo que passasse para a gente essa não representação de objeto significado da palavra, porque uma nuvem num poema pode ser outra coisa, de uma outra ordem, né? Não necessariamente eu vou ver a nuvem como eu conheço, né? Mas é outra coisa, pode ser outra coisa. Eu estava pensando sobre essa ideia de... Qual é a palavra? Não é distorcer, mas de esgaçar os conceitos, assim, né? Tipo, forçar eles ao máximo, assim, e nesse jogo, nessa brincadeira, descobrir possibilidades, né? Descobrir novos significados para aquela palavra, né? E assistir a vida, assim, perceber e vivenciar a vida com um olhar poético, parece que permite que a gente consiga respirar, assim, sabe? Diferente. Consiga que a gente possa sair desse estado robótico de máquina, né? Que a gente é impelido, assim, a se constituir como, né? Ainda mais agora, virtual e aqui, se eu não estou aqui conectado na tomada e na internet, eu quase não existo, assim, né? Perante as outras pessoas, assim. Isso é muito doido, né? Então, alargar os conceitos parece que é uma forma não só de se sentir diferente, de perceber outras coisas, mas, assim, uma resistência de si mesmo, assim, uma resistência coletiva, assim. Tipo, poder se permitir a pensar diferente do que está estabelecido, né? Dobrar a linguagem. Eu estava pensando nisso que tu estava falando agora, e é bem isso que o capitalismo quer. Corpos tristes, ressentidos. Então, a Deleuze entra nesse momento para nos salvar. A teoria deleuziana, digamos assim. Que a gente tem nem ele ia gostar de ouvir isso, né? Que ele não, ia eu salvar. sei que não. Ninguém é deleuziano, e ele nem é uma teoria, e nem ele aceita isso. Mas é que a gente pode se pensar o quanto esse devir, né, o vir a ser e rompe com essas questões do capitalismo, né, que vem capturar de tudo que é jeito as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos sonhos. Então, eu acho que ele pensou legal, né, para que a gente consiga romper essa barreira e extrapolar, e assim como ele falou, o Arthur ali, ó, ele colocou aquela questão, né, mesmo ele, às vezes é necessário se desligar da tomada, a gente tem que se desconectar
desse aparato todo aí que está a serviço do sistema e construir novos, produzir outras, né, reterritorializações. Tem que falar com calma para não enrolar a língua. Não, acho que são fluxos, né, de pensamento. Isso seria um assunto para outra aula, assim, né? Mas um pouco do que vocês falam do que a gente está vivendo agora, né? Então, são formas de sentir e perceber, né, o momento. E sim, acho que falando de uma contribuição, né, da diferença justamente essa, para quebrar com esse modo assim que veio lá do Platão, do pensamento cartesiano, né? É dessas estruturas que eles começam a questionar, né? E que nos constituem muito até hoje, né? Enquanto sociedade, enquanto sistema. Então, por isso que é um exercício. Por isso que ainda pensar nos conceitos e nessas operações da diferença, elas nos causam uma violência do pensar, e que bom que causam, porque se em algum momento a gente ficar assim, já sei de tudo, entendi, beleza, já não está cumprindo mais a função, né? Acho que não é essa a ideia da vida também, de chegar nesse lugar, né, desse ponto ideal. O que nos interessa é exatamente isso, é o processo. O que está nos atravessando, o que nos faz nos mover. O que a Tânia falou, assim, né? Eu anotei aqui da tua fala, assim, não é o que tu falou, tá? Mas transformado já, né? Que o vir a ser é uma ruptura, né? Do capitalismo, né? E fiquei pensando que a gente vive um estado de capturados, né? Entretanto, aquele que é capturado já tem em si mesmo o seu potencial de fuga, né? Enquanto potencial, né? Porque já não tem mais o potencial de ser capturado, já é, né? Então, em movimento, pensando na inércia do movimento, então a gente teria já em si esse caminho, né? E se somos então capturados, né, pelo capitalismo, me parece que se esse vir a ser é a ruptura, parece que é justamente essa, não é aleatoriedade, né, porque não é aleatório, mas é essa imprevisibilidade que seria uma boa arma e estratégia, né, de vencer o capitalismo, porque me parece que tem muitas coisas que são planejadas, tipo, sei lá, dá para botar qualquer coisa, a Revolução Comunista, o Exército Zapatista, ou sei lá, a Revolta do Araguaia, né, a Guerra do Araguaia, não sei, tipo, assim que o capitalismo põe olhos em algo, criam formas de contornar e sei lá, tipo, já sabotar algo que se coloca como em estado de construção, né? Isso é muito triste, porque a organização e a troca das pessoas que também criam uma estrutura, né, de resistência, mas da tua fala, assim, me veio muito que essa espontaneidade é uma boa de uma arma de combate, sabe? De resistência, de resistência, de... É porque também não acho que também não é nesse lugar de vencer alguma coisa ou escapar desse sistema, porque senão a gente volta de novo, por isso que é difícil, a gente volta de novo para a dicotomia. A gente volta que a gente de não novo, pode se perder sim, a gente né? Pegar a nossa essência e trabalhar em cima. E o tornar a ser e o vir a ser não chega a ser uma ruptura. O tornar a ser é um tornar a ser. É a ação e o próprio movimento, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer. Está mais ao encontro, assim, dessas linhas de fuga
do espontâneo no sentido de seguir um fluxo, né? Não se limitar. Eu ia dizer justamente que, para mim, assim, a palavra muito é fluxo, né? Uhum. Até quando pensa o termo fronteira, a fronteira também como fluxo. E aí, óbvio que tem que relativizar, né? Por exemplo, a Tânia, que está ali com a galera da geografia, deve ter todo um outro rolê, né, de discussão e de referencial. E uma coisa que fica muito forte para mim, com relação a todos os fluxos que vão surgindo nessa aula, nesse mapa que vai, né, tu prepara algo que prepara a si mesmo e que, com as pessoas que estão juntas nesse encontro, mapeiam outros lugares pelos quais a gente pode correr e vão para, né? E uma coisa que fica muito no meio desses fluxos todos de coisas que são faladas aqui hoje para nessa aula também é a fala do Gustavo, né? Então, que vai falar do lugar da cisnormatividade e a existência dele, né? Como esse lugar também que foge a esse conceito estanque do que é ser mulher, do que é ser homem, né? E aí a gente fala também desses lugares de resistência, às vezes, para algumas existências, simplesmente existir já é mais complexo, porque os conceitos eles estão tão fixados e tão dados em determinados lugares, e isso está tão construído na nossa cabeça e no sistema, de uma forma geral, que é muito mais complexo para algumas vidas, para alguns corpos, porque as linhas e as fronteiras e aquilo que demarca determinados territórios, não no sentido que tu nos traz, mas no sentido estanque do negócio, é que é complexo, porque daí são marcadores que é a ferro, é a fogo e dói, né? Então, é uma dor que talvez também para nós, né, e daí eu falo do meu lugar, né, de mulher branca, cis, tenho alguns marcadores, mas tem certas coisas que para eu pensar num fluxo e numa espontaneidade e num processo de resistência, a história me favorece em vários aspectos. Então, essa relação de alargar esses conceitos e de alargar ou ressignificar ou reinventar é um processo necessário, né? E, ao mesmo tempo, é um processo que está mais próximo de alguns corpos, né, do que de outros, ou de alguns territórios do que de outros, né? É muito louco tudo isso. Então, só vou ler aqui, por isso, então, que fronteira não é somente mapa espacial, mas abarca também as tensões nas relações, criações, pensamentos, experiências, e se configura como e na arte, como e na ciência, como e no espaço de potência de todas as áreas, tempos e espaços. Uma pele fronteira, um corpo território desse espaço-tempo. Eu não estou mais ou menos finalizando, mas eu já agradeço, né, por dispor desse tempo que vocês tiveram da vida de vocês para esse momento de partilha e que tenha sido, sim, um belo encontro. E eu queria mostrar uma cena de um filme, eu não assisti o filme, é um filme nacional, mas eu acho ele, assim, se falar de fronteira, falar de sensibilidade, eu achei ele muito sensível. Acho linda essa música, a letra e essa cena. O que é esse moço bailando? A fronteira também, quando eles falam dessa superfície, né, do mais profundo e desse espaço temporal, ela seria eles falam no lógica do sentido. Difícil, mas eles falam do aion, né? O budismo fala muito desse termo. O aion seria esse tempo sem início nem fim, né? Essa coisa do não é nem passado, nem o futuro, nem o presente, é esse espaço que também é um conceito que pode ser também, a gente pode tirar como o ma, né? Esse espaço, esse entre, que os japoneses falam.
Então, a fronteira é disso que se trata, desse espaço-tempo, né? Desse movimento, desse corpo volátil, esse corpo que vai além, quando a gente está em movimento dançante, é um movimento que se espalha e invade o espaço, está para além do nosso corpo, né, físico. É um corpo presente. Senão eu vou convidá-los a gente a parar um pouquinho o que está fazendo e a só sentar de uma maneira assim mais confortável. Fechar um pouquinho os olhos. Sentir o corpo como ele está nesse lugar aí de vocês. Vocês estão sentados sobre uma cadeira ou um sofá, só fecha os olhos e observa. Observa esse ar que entra e que sai pelas narinas. Observa os sons que estão ao seu redor. Temperatura desse lugar que vocês estão. Contato da pele na roupa. Ou da roupa na pele. E uma longa exalação deixa com que ela relaxe qualquer excesso de tensão que possa existir no corpo. E numa longa inspiração, deixa que o ar preencha os espaços, todos os espaços do corpo. Devagar, vai abrindo os olhos. Eu agradeço pelo convite da Gústia, da Amanda, de todo mundo que faz parte desse projeto, de vocês por estarem aqui, né, nesse final de tarde de sexta-feira. Eu espero mesmo que tenha alimentado para algo das suas criações, seus fazeres da vida. Se não criou também, tudo bem. Acho que faz parte. E é isso.